A exposição Semana da Imigração Italiana em Matão reúne os principais materiais coletados durante o trabalho de campo da matonense Lídia D'Agostino. Lídia realizou o mapeamento familiar que resultou na coleta de relatos e fotografias que narram o período histórico da jornada desbravadora das famílias italianas em Matão e também em Dobrada. O receio de que poderia ser a última a ter um contato direto com os relatos e histórias dos imigrantes italianos foi o que motivou Lídia, que é descendente de italianos, a buscar o Departamento de Cultura de Matão para transformar sua ideia em realidade. E o resultado está aí. A exposição na Casa da Cultura Armando Bambosi coincide também com a celebração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Bem, estamos aqui na Casa da Cultura de Matão, onde está acontecendo a exposição dos 150 anos, do aniversário de 150 anos da imigração italiana para o Brasil. Está aqui com a Estela, bibliotecária, que está coordenando todo esse trabalho aqui. Estela, que você falasse um pouco da importância desse trabalho que eu estava vendo aqui. Não é só comemoração de uma data, Tem aqui documentos que marcam a saga dos italianos que para cá o Brasil vieram, e principalmente aqui para Matão. Isso, Matão e Dobrada, na verdade. A ideia da exposição foi dada pela Lídia D'Agostino. Ela já tinha essa vontade de fazer o projeto, depois ela vai poder explicar melhor também. E aí ela procurou o Departamento de Cultura, e aí o projeto foi acolhido pela Biblioteca Municipal. E aí a gente pensou nesse formato que está agora aberto para visitação, entre hoje e sexta-feira, dia 1º de março, das 8 às 5 da tarde, que é um misto de exposição documental com exposição fotográfica. Então, cada família tem um breve relato da sua história, do imigrante que veio para cá, tanto para o Brasil, quanto para Dobrada, quanto para Matão, São Carlos, algumas cidades aqui da nossa região, mas o foco é majoritário em Matão e Dobrada. E aí tem foto dessas famílias da primeira geração de Matão, foto de alguns negócios, algumas famílias não têm fotos expostas aqui hoje, mas tem todas, cerca de 90 famílias italianas que residem aqui em Matão, que tem esse breve relato da história, pelo menos o dado das famílias e imigrantes que vieram entre 1880 e 1930. Estela, me diga uma coisa, Há outras famílias que não estão contempladas aqui, mas a ideia de reunir esse acervo num lugar só, não só resgata a história, como também dá para entender o processo de industrialização, de povoamento aqui da nossa cidade, Exatamente. Dentro dessa faixa de tempo que nós tivemos, de 1880 e 1930, que é o que o projeto abrange, a gente teve o nascimento de Matão, que ocorreu ali mais ou menos em 1895. Então é uma fase muito importante da história, tanto do Brasil quanto de Matão especificamente. E é interessante falar que além dessa exposição que está aqui durante essa semana, todos os dados que foram recolhidos serviram para que a gente montasse um arquivo público dessas famílias. Então, as 90 famílias que hoje compõem a exposição e esse arquivo público foram famílias que a gente procurou e que nos procuraram quando souberam do projeto. Mas é importante pontuar que, apesar da exposição ter essa duração de uma semana, o arquivo é permanente. Então, as famílias que não estão contempladas hoje na exposição podem procurar a Biblioteca Municipal para trazer os seus documentos, fotos, relatos, que a gente vai acolher e vai incluir nas pastas das famílias para esse arquivo permanente crescer. Para a exposição, infelizmente, não dá mais tempo, mas o arquivo público está aberto para sempre que vocês quiserem. Vai ficar em constante construção. Exato, constante construção. E aí, assim, é interessante que quando as famílias, é como se fosse um backup dessas famílias. Então, a gente tem cópias de documentos, fotos, pedidos de cidadania, caso as famílias optem, a gente tem como fornecer esse tipo de documento. E aí é só chegar na Biblioteca Municipal, me procurar ou procurar as nossas servidoras e aí a gente consegue fazer essa consulta. Existem dois tipos de arquivo, tem o físico e tem o virtual, isso? Exatamente. O físico foi o que a gente construiu primeiro, a partir dos documentos que as famílias trouxeram. É importante pontuar que todos os documentos são cópias, Os originais permanecem com as famílias, mas a gente fica com cópia daquilo que a família se dispôs a compartilhar. E aí, a partir disso, a gente foi digitalizando e passando essas informações para o digital. Então, para uma consulta mais rápida, a gente já consegue fornecer no digital, para a consulta do físico só na Biblioteca Municipal. Bom, agora conversar com a Lídia, quem idealizou esse acervo, e agora culminando com essa exposição aqui, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana, E você sendo uma descendente de italiana, Lídia? Sim, eu sou neta de italianos,
Meus avós chegaram aqui em 1919 e eu sempre tive muita curiosidade em saber como que os italianos chegaram, como que era a Itália, qual o sentimento deles em deixar a pátria para trás, os amigos, muitos deixaram famílias também, né? Não deve ter sido uma decisão fácil. Não, isso eles foram obrigados a fazer isso porque estavam numa situação muito difícil na Itália. Então eles simplesmente deixaram tudo para enfrentar um país que eles não conheciam a língua, não sabiam nada. Eles vieram assim com a cara e a coragem. No escuro. No escuro. E isso sempre assim me deixou muito emotiva com essa história que eles contavam. E a minha geração, como eu já disse anteriormente, é a última que conviveu com eles. E são tantas histórias que se não forem resgatadas, as gerações futuras Se perdem, né? já se perderam. Que nós vimos que quando é um bisneto, que o bisavô é que veio, ele já não sabe nada da família. Então isso é muito triste, porque esses italianos ajudaram a construir Matão junto com imigrantes de outras nacionalidades. Então isso sempre ficou na minha cabeça e quando eu ouvi os 150 anos, eu falei, ó, é uma oportunidade, é agora. Procurei o Juliano acatou a ideia, achou boa, me encaminhou até a Estela para que me ajudasse nessa busca e eu saí em busca dos italianos. Ainda o Juliano falou, Lídia, mas como é que nós vamos achar essas famílias? Eu falei, deixa comigo, eu nasci aqui, quando eu saí de Matão, tinha 20 mil habitantes, eu conheço todo mundo. E eu fiz uma lista por ordem alfabética e fui atrás. Então eu andava com uma pastinha embaixo do braço, com os formulários, e aonde eu encontrava as pessoas, no restaurante, na rua, na farmácia, quem eu não sabia o endereço, porque mudaram, eu ia, olha, estou te procurando, é você mesmo. Investigação mesmo, né? Investigação. Isso começou antes do Natal e foi até o Carnaval, quase agora. Foi muito pouco tempo. Lídia. Mas eu consegui. Sua família, claro, você conviveu com ela, você a conhecia. Sim. Agora, o que você descobriu nessas suas andanças aí? De curiosidades, né? De coisas que você não sabia e que são importantes. Muito importante. Então, são histórias assim que não tem registro. Então, assim, por exemplo, quem foi que capinou o mato aqui para construir a cidade? Quem é que fez os tijolos? Quem carregou esses tijolos? Quem doou um terreno para construir uma determinada coisa que não tem registro e que eu ouvi das famílias, então que os avós contavam. E isso tudo, o próximo passo nosso é registrar num livro. É uma saga fascinante, né, Lídia? Muito, muito, muito. Eu que gosto muito de história, então eu fiquei ouvindo, principalmente os mais velhos, então coisas muito interessantes de Matão. Bom, aqui são 90 famílias, isso, né? 90 famílias. Mas há outras tantas aí espalhadas, né? Não, na minha lista tinha mais de 100, mas algumas eu não encontrei, outras já não tem mais descendentes em Matão. Então, outros não ficaram sabendo da... Tem dobrada também, né? Tem dobrada, né? Então me fala uma coisa, uma semana de exposição, a princípio terminaria na próxima sexta. Estou sabendo que há um planejamento de que ela se estenda, é isso? Estão pedindo. Inclusive na abertura foi assim muito emocionante, as famílias todas vieram, teve uma abertura com música da escola do Danilo Gomes, músicas que tinham um significado com esses italianos que vieram e o coisa de importância da Itália, né? E foi muito bonito. Lídia, me fala uma coisa agora para terminar, né? Queria que você deixasse o convite, né, para as pessoas virem aqui à Casa da Cultura para prestigiarem. Agora, a sua família tem uma pessoa, né, ilustre, né, que foi o seu Vitório, né? Você é filha dele, né? Se você quiser fazer uma homenagem agora para ele, né? Sim, até eu ofereço tudo isso ao meu pai, aos meus avós,
E eu brinco, eu falo, eu tenho certeza que eles estão me inspirando lá de cima. E vejo até meu pai, que tantas vezes fez exposições nesse salão, com certeza ele está aqui. E ele faz parte da história do Corpus Christi também, né? Corpus Christi, sim, faz parte. Ele foi o primeiro a fazer um quadro no chão de Corpus Christi, né? E foi muito bonito. Eu tinha uns 8 anos ou 9 quando ele fez, a dona Memeia Gandini que pediu. E foi muito bonito. Então eu lembro ainda bem, a Helena Boturo o ajudou, ela era bem jovem. Então aqui a Casa da Cultura para nós é muito familiar, né? Com certeza. Então, se você é descendente de italiano e a sua família tem uma ramificação na Itália, quando a Lídia for te procurar, então abra as portas, né? E compartilhe a sua história com toda a Matão e também com todo o Brasil. É que isso vai ser muito importante para o nosso livro.